usando o cardo como sandália e os nossos óculos de leitura como lente de ampliação. É, cá está. Finalmente, por último, a sétima e última sandália natural que eu quero testar para ver se efetivamente funciona usando ignição solar vai ser. Finalmente, por último, a sétima e última sandália natural que eu quero testar para ver se efetivamente funciona usando ignição solar vai ser madeira apodrecida. Okay? Volto a repetir, madeira apodrecida. Como é que eu sei que a madeira está apodrecida? Pá, de várias formas. Ela tem duas ou três características inconfundíveis. Em primeiro lugar, ela é bastante esponjosa. Vocês parecem que estão a agarrar numa autêntica esponja. Se fizerem assim com o polegar, ó, estão a ver? Ó, parece, parece, ó, estão a ver? Parece uma autêntica esponja. Isto diz-vos que é madeira apodrecida. Portanto, a toda a volta, ela, ó, a toda a volta, ela é esponjosa. Em segundo lugar, ela é extremamente leve. Pá, parece que estão a pegar num pedaço de esferovite, autenticamente. Parece que estão a pegar num pedaço de esferovite, parece uma pena, extremamente leve. Aliás, eu vou pôr aí um clipe em que eu pesei um pedaço de madeira completamente apodrecida e um pedaço de madeira, um pedaço ou dois de madeira normal. Vou pôr aí para vocês verem a diferença. Malta, só para vocês verem que isto não é uma questão só de sensações, mas sim de factos. Vejam, este pedaço é um pedaço de madeira, portanto não está apodrecido, é um pedaço de madeira normal. Aliás, tem aqui algumas zonas assim já a ficar apodrecidas, mas ainda é relativamente sólido, relativamente maciço. Mas este pedaço bem maior é um pedaço de madeira apodrecida. Querem ver? Vejam a diferença de tamanho entre os dois. Querem ver a diferença de pesos? Este pesa 13 gramas, praticamente o mesmo que este que tem para aí 4 vezes mais tamanho, que pesa 17 gramas. Estão a ver? Este aqui é muito, muito leve, muito leve. Aliás, podemos fazer aqui outra comparação. Por exemplo, tenho aqui estes dois pedaços que, se a gente os juntar, portanto, a nível de tamanho, estão a ver, a nível de espessura, tem esta espessura assim, muito mais fininho do que este pedação aqui de madeira apodrecida. Querem ver? Apesar de serem bem mais pequenos, os dois pesam em conjunto 20 gramas, enquanto, mais uma vez, este pesa apenas 17 gramas, mesmo com este tamanho todo. Portanto, a madeira apodrecida sente-se mesmo que parece uma pena. Parece que estamos a pegar em esferovite. É extremamente, extremamente leve. Portanto, não querem madeira que se esteja já totalmente a desfazer, a desfarelar, ok? Portanto, querem a madeira está apodrecida, mas não está em pó, digamos assim, não está a ficar em, vocês não pegam nela e ela não se está a transformar em pó nas vossas mãos. Portanto, está apodrecida no sentido em que está a ser decomposta e, portanto, já tem estas características, está extremamente leve e extremamente esponjosa, como vocês viram. Depois, identificado isto, e normalmente
nós conseguimos identificar madeira apodrecida em troncos de árvores que morreram, portanto, árvores mortas, que já passaram pela fase de ficarem secas, completamente secas, e já estão para além disso, já estão a decompor-se, digamos assim. Aí é que encontramos a madeira apodrecida. A seguir, depois de vocês procurarem e identificarem efetivamente um pedaço ou um tronco com madeira apodrecida, o que vocês vão querer é que essa madeira apodrecida esteja completamente seca, ok? Completamente seca para, obviamente, terem sucesso com a ignição solar. Por vezes, ela, ao ser esponjosa, vai acumular alguma umidade, ok? Portanto, tem que tentar encontrar madeira apodrecida que esteja relativamente protegida da chuva, na parte de baixo de troncos, no interior de troncos que estão a apodrecer. Portanto, às vezes há certas zonas que vocês conseguem encontrar que estão relativamente secas ou mais secas, e se estamos a falar de ignição solar, quer dizer que temos o sol disponível nesse cenário, nessa situação. Então, às vezes o que vocês podem fazer é, se ela tiver um bocadinho, não é molhada, mas um bocadinho úmida, podem pô-la durante algum tempo, durante algumas horas, por exemplo, 1 hora ou 2 ou 3, a secar ao sol, ok? Para ficar seca. Portanto, isto é importante, é que ela esteja o mais seco possível. Às vezes, um bom sítio para procurar é em árvores tombadas. Portanto, árvores que já caíram. Tem para isto. Isto aqui, isto é tudo madeira apodrecida. Só que, olhem, o problema. Estão a ver? O problema é que ela foi exposta à água. Portanto, tal e qual como uma esponja absorveu toda a água. Portanto, isto não vai servir. Temos que tentar encontrar algo que esteja ou protegido, tenha estado minimamente protegido, ou que esteja exposto durante grande parte do dia ao sol para secar, para não acumular umidade. Estão a ver? Olha aqui. Tem o meu dedo. O meu dedo entra por aqui dentro. Isto é madeira apodrecida. O problema é que esta está demasiado molhada. Por exemplo, aqui o interior está úmido, mas está um bocadinho mais seco do que a parte de fora. Mas também é normal porque choveu ontem. Hoje também é difícil encontrar madeira apodrecida que esteja seca. Provavelmente teríamos que a secar ao sol. Ou teríamos que encontrá-la num sítio que estivesse protegido da umidade e da chuva. Outro sítio, às vezes ainda melhor, é, por exemplo, em troncos que estão a apodrecer, mas estão na vertical, portanto não estão assim deitados, porque eles, ao estarem deitados, ficam em contacto com toda a umidade que existe no chão da floresta. Se estiverem na vertical, às vezes é melhor. Isto aqui é tudo madeira apodrecida, poderia ser bom se não tivesse toda molhada, toda úmida. Às vezes, quando estão assim na vertical, como este cepo de onde se partiu esta árvore aqui, aliás estão aqui 2 pedaços da árvore, às vezes estes cepos que ficam assim na vertical a apodrecer são melhores para encontrar madeira apodrecida seca, porque a água, enquanto nos troncos que estão deitados na horizontal, a água quando cai acumula-se por cima deles durante muito tempo e por isso vai infiltrar-se nessa madeira apodrecida. Estes que estão na vertical ou que estão assim mais de pé, a água não fica lá em cima, pelo menos tão acumulada, tem mais tendência a cair e a escorrer. Portanto, às vezes pode ser um bom sítio. Esta parte aqui está seca. Eu sinto a diferença. Isto aqui está tudo molhado. Esta parte aqui não está totalmente seca. Ou seja, tem alguma umidade, mas não está molhada, não está encharcada. Portanto, poderia ser um bom pedaço para colocar, por exemplo, durante 1 hora ou 2 ao sol e ficar totalmente seco. E aqui, portanto, às vezes quando vamos aqui mais para o interior. Bem, esperem aí que eu estou aqui a detectar uma coisa. Vamos ver aqui. Por exemplo, aqui por baixo. Estão a ver? Aqui toda esta zona apanha chuva e umidade. E como eu disse, choveu ontem à noite. Mas aqui por baixo podemos ter alguma sorte.
se calhar a ideia inteligente é primeiro enfiar aqui um pau e bater, 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 que é para só ver algum bicho que vocês não querem que vos pique, ele ter hipótese de fugir. Ok? Ó, está a ver como isto tudo caiu? Isto é... Está-se tudo a desfazer. Tudo apodrecido. Em segundo lugar, é que vocês querem um pedaço que seja efetivamente totalmente, todo completo, formado por madeira apodrecida. Muitas vezes o que acontece é que nós encontramos madeira apodrecida e arrancamos uns pedaços, mas esses pedaços muitas vezes têm zonas de madeira ainda relativamente sólida, ou seja, ela não vai apodrecer ou decompor-se toda com a mesma velocidade, ao mesmo ritmo, e então há zonas, por exemplo, faz de conta que este pedaço podia estar aqui um bocadinho de madeira apodrecida em cima, mas o resto no interior estar madeira mais sólida, ou nesta zona madeira mais sólida. Vocês não querem isso, querem tentar, e para isso têm que observar bem a constituição, tentar encontrar um pedaço, e vocês sentem mesmo, se for um bocado mais pesado, vocês sentem que provavelmente não é só madeira apodrecida. Vocês querem tentar encontrar um pedaço que seja só de madeira apodrecida. Porquê? Isto é por experiência própria. Vocês, por exemplo, se tem uma zona de madeira apodrecida e acendem essa zona e conseguem efetivamente ignição e conseguem uma brasa, ela depois vai crescer, vai expandir-se, crescer. Ou seja, isto nunca se vai transformar em fogo, nunca se vai incendiar, mas sim, basicamente é como a dalguínia concêntrica que vocês viram, ou como o cardo. Basicamente é uma brasa que vai expandir-se e por isso vamos precisar de outra acendalha natural, seca e extremamente fibrosa para juntar à nossa brasa. Okay? O que acontece é que essa brasa vai crescer, mas se de repente apanhar um pedaço de madeira que não está apodrecida, madeira ainda sólida, ela vai parar de crescer e vai se apagar e vocês não vão conseguir ter brasa o tempo suficiente para dar ignição portanto, à acendalha seca e fibrosa que vão aqui juntar, porque a brasa vai parar de crescer e vai se apagar. Para ela continuar a crescer, a crescer, a crescer, até ficar uma brasa gigante, tem que ter certeza que tem só madeira apodrecida, ok? Mas, por exemplo, isto aqui é madeira sólida, está misturada com madeira apodrecida, mas é bem pesado, é duro. Por exemplo, esta parte aqui é mole, mas esta é dura, portanto isto não serve. E vocês podem estar a perguntar mais uma vez, então, mas se eu vou precisar, para além disso, de outro tipo de acendalha seca e fibrosa para efetivamente obter fogo, qual é a vantagem? Porque é que não dou logo ignição a essa acendalha seca e fibrosa? Porquê? Porque posso-vos dizer que neste momento as condições, eu apesar de estar de t-shirt, esta parte final do vídeo está a ser filmada com quase um mês, ou pelo menos 3 semanas de diferença das outras partes. Neste momento estamos a dia 2 de novembro, na Suíça, e estão neste momento 10 graus. Okay? E essa é a razão. E vocês vão ver que se tiver, mesmo com estas temperaturas 8, 9, 10 graus, bastante frio e com o sol já fraco de inverno, se tivermos uma imagem nítida do sol, se tivermos o sol disponível, vamos obter ignição. Mesmo assim, com este tipo de cenário em que o sol já está mais fraco, bem mais fraco, e as temperaturas são bem mais baixas, e este cenário seria um cenário onde provavelmente não teriam sucesso com muitas das outras acendalhas que nós vimos neste vídeo, muitas das outras acendalhas secas e fibrosas. Eu ainda não as testei, mas duvido, pela dificuldade que eu tive anteriormente, duvido que fosse fácil ou sequer possível ter ignição. Mas vocês vão ver que isto é do melhor que há, e por isso é que eu a deixei para o último. Vai ter ignição de forma muito, muito fácil, e então num cenário destes, em que o sol está mais fraco, é uma grande, apesar de não se transformar em fogo por si só, é uma grande ajuda e uma grande mais-valia, uma grande vantagem, porque depois temos uma brasa gigante, facilmente damos ignição a qualquer outra acendalha bastante fibrosa e bastante seca. Okay? E vocês vão ver, okay? Vou só esperar aqui que o sol descubra outra vez, vocês vão ver que isto toma ignição tão facilmente que assim começar a deitar fumo, vai começar a deitar fumo. Se for madeira apodrecida nas condições corretas e bastante seca, se estiver nas condições certas, vai começar logo a deitar muito fumo, e depois basta afastarem, por exemplo, 2 milímetros para o lado para expandir um bocadinho, e podem logo começar a adicionar sopro, e já não precisam de fazer mais 3 ou 4 vezes aquela técnica de afastar 2 milímetros para o lado, mais 2 milímetros para o lado, para alargar o tamanho da brasa, as bordas da brasa. Vocês vão ver que não precisam, basta começarem logo a adicionar sopro e a brasa vai crescer, parece que tem gasolina. Ok, malta, já vim aqui para
uma zona diferente do sítio onde estava. O sítio onde estava, o sol estava a começar a querer esconder-se por trás de uma montanha, de um monte, aliás, de uma montanha mesmo, e então vim aqui para um sítio mais à frente, onde o sol ainda está a incidir bem, onde ainda tem bastante a luz solar, ok? Limpar os meus óculos, a lente, para estar completamente o mais transparente possível. Ok, eu não preciso deste pedaço todo, por isso vou guardar o resto, e isto chama-se conservação de recursos, ok? Numa situação de sobrevivência eu quero conservar os meus recursos ao máximo, de forma a prolongá-los, e portanto este pedaço em princípio vai formar todo ele, quando a brasa expandir vai ficar em brasa e vai formar uma brasa gigante, em princípio chega. Então agora é colocar os óculos na posição exatamente correta, face ao sol, portanto com a inclinação correta e à distância correta para termos o ponto o mais pequenino e mais concentrado possível. E isso não vos vou estar a explicar outra vez, já vos expliquei neste vídeo montes de vezes, nas outras sandálias, portanto não vou estar a repetir. Oi, temos fumo. Calma, temos fumo. Temos fumo. E temos ignição. E como podem ver, nem sequer temos que andar a fazer aquela técnica dos 2 milímetros para um lado, 2 milímetros para o outro, 2 milímetros para o outro, várias vezes para aumentar o tamanho da brasa. Se o material for correto, ele, assim que começa a deitar muito fumo inicialmente e faz a brasa inicial, ela, olhem ela, o tamanho que ela já tem, ela vai expandir, vai crescer como se fosse gasolina, sem termos nós que estar portanto, a aumentá-la, afastando 2 milímetros do foco de cada vez, okay, e soprando, etc. Não, olha aqui, também que ela já está. E agora o que eu normalmente prefiro fazer é colocar assim a minha sandália por cima, a minha sandália seca e fibrosa por cima e soprar. E meus amigos, voilà, temos fogo. Top! Outra coisa que também funciona muito bem, mesmo em temperaturas mais baixas, que é o que nós estamos agora. Eu estou de t-shirt, mas estou a sentir algum frio, a sorte é que estou aqui ao sol. Mas uma coisa que funciona mesmo em temperaturas mais baixas, inclusivamente com formas de ignição solar improvisadas como os óculos, para além da madeira apodrecida, que vocês viram que funciona espetacularmente bem, é uma matéria apodrecida que é feita pelas térmicas. E podemos, lá está, encontrá-la nesses sítios também. Vou-vos pôr aí um clipe onde eu encontrei esta. Está-se tudo a desfazer, tudo apodrecido. Outra coisa que vai funcionar tal e qual como a madeira apodrecida, ou talvez ainda melhor, é isto que eu estou, esta matéria, estão a ver? E esta aqui está seca. Esta aqui, que eu fui buscar lá de baixo, está seca. Estão a ver ali? Portanto, basicamente, isto aqui é a matéria das térmitas, ou seja, é madeira apodrecida que já se esfarelou completamente, quase como se ficasse em serradura. Portanto, é um bocadinho diferente da madeira apodrecida, mas funciona também muito bem. Muito bem, da mesma forma. E aqui, esta, isto está tudo seco. Isto aqui está tudo seco. Isto, perfeito. Aqui há uma parte que está úmida, mas se colocarmos ao sol, seca no instante.
Portanto, aqui, às vezes, nestas partes protegidas, temos essa sorte. Ó, estão a ver aqui? Parece quase, não sei, parece quase serradura que está presa em teias de aranha. É difícil de descrever. Mas isto é uma matéria, ó, estão a ver? É uma matéria extremamente fofa. Lá está, isto é feito pelas térmitas. E muitas vezes encontra-se junto da madeira apodrecida também. Isto aqui é o que eu quero. Esta matéria aqui extremamente mole, que até voa ao vento. Esta matéria completamente a desintegrar-se aqui dentro da madeira apodrecida. Portanto, isto é o que vai acender melhor de tudo. Muito melhor até do que a madeira apodrecida. Okay? Isto parece quase estar preso por umas teias de aranha. Bam! É só isto. Acho que ainda obtivemos ignição mais rápido do que com a madeira apodrecida. Damn! Olha a velocidade. Agora neste momento está a pegar à madeira apodrecida, porque já se consumiu aquele bocadinho de nada que eu tinha de matéria das térmicas. Okay? Nesta brasa zorra. Mas muitas vezes, como eu disse, aquela matéria das térmitas, se estivesse seca, tem ignição ainda mais fácil do que a madeira apodrecida. No entanto, se usarem apenas esta matéria das térmitas, esta matéria extremamente mole, tem que usar um bom pedaço, portanto, retirem uma boa quantidade, recolham uma boa quantidade e utilizem essa boa quantidade, essa quantidade generosa em conjunto com a vossa sandália seca e fibrosa. Porque se tiverem só, por exemplo, se tiverem só assim um bocadinho que acham que é o suficiente, provavelmente não vai ser, já que esta matéria feita pelas térmitas é muito menos densa que a madeira apodrecida e por ser menos densa vai fazer a brasa crescer com muito maior velocidade. E por isso mesmo essa matéria das térmitas pode-se consumir demasiado depressa sem ter tempo de dar ignição e de incendiar a sandália seca e fibrosa que vocês juntaram. Okay? Portanto, tenham atenção a isso. Ela vai se consumir muito depressa, por isso, para terem tempo suficiente de pegar fogo à sandália principal, se usarem só esta matéria das térmitas, usem uma boa, mas mesmo uma boa quantidade. Se usarem em conjunto com madeira apodrecida, basta, como viram, um bocadinho de nada, assim, do tamanho de uma moeda, que facilmente, assim que essa matéria das térmitas toma ignição, depois passa logo a brasa para a madeira apodrecida e aí a madeira apodrecida, se tiver um pedaço minimamente aceitável, já vai durar mais tempo a arder, já não se vai consumir tão depressa, ok? Portanto, podem jogar destas duas formas, mas é mais uma ideia, mais um truque para vocês. E então, malta, como viram, é possível obter ignição solar de forma improvisada, volto a referir, isto é, de forma improvisada, utilizando uns simples óculos de leitura para ver ao pé. Obviamente que também isto vai depender, a facilidade com que vocês o conseguem vai depender das condições climatéricas que vocês têm, se tem alguma neblina no ar ou não. Qualquer pequena neblina, por muito pequenina que seja, não estou a falar de nuvens, estou a falar de neblina, qualquer pequena neblina que se atravessa à frente do Sol vai cortar radicalmente a potência desse Sol e, por conseguinte, a potência que vocês vão obter com uma lente destas de uns óculos. Se estiverem numa zona, neste momento estou aqui numa zona ventosa, mas estou numa zona aberta, se estiverem numa zona não tão aberta, onde os raios solares consigam incidir, por exemplo, no meio de uma floresta, numa clareira, se houver vento,
tem que ter atenção porque os ramos, ao abanarem com o vento, podem, portanto, estar fazer as sombras desses ramos dançar, a passar à vossa frente e da sandália, impedindo que vocês tenham um foco constante, sem impedimentos e sem obstruções, de forma a aumentar a temperatura o suficiente até começar a fazer a sandália fungar. Portanto, tudo isso vai afetar a mais ligeira nubosidade no céu, sombras a passarem à frente constantemente para um lado e para o outro. Portanto, o ideal é escolher uma zona o mais aberta possível, por exemplo, como eu estou aqui agora, e escolher a altura do dia melhor possível, onde o céu esteja o mais limpo que vocês conseguirem, sem nubosidade, e de preferência façam a meio do dia. Vocês viram que mesmo já mais para o final do dia eu consegui ignição solar improvisada com isto, mas se escolher uma altura a meio do dia, por exemplo, lá, sei lá, ao meio-dia, 1 da tarde, ali quando o sol está mais forte, é a vossa melhor hipótese de sucesso. Outro pormenor que eu falei aqui e que vos vai ajudar também muito a obterem o máximo de potência no vosso foco, o máximo de potência solar no vosso foco, é usarem a haste para apontar a lente do óculo diretamente ao sol. Às vezes ela parece estar apontada mesmo ali diretamente ao sol, mas como viram, basta um ligeiro desvio ao lado para não estar e para reduzir a potência. Neste caso dos óculos temos as hastes, desde que elas estejam direitinhas como deve ser, vai-nos facilitar a apontar os óculos ao sol. Portanto, outra coisa que eu também vos mostrei aqui. O vosso sucesso vai depender das condições climatéricas que vocês têm no momento, vai depender inclusivamente dos próprios óculos de leitura que vocês tiverem. Nem todos têm a mesma graduação, como eu disse, nem todos têm as mesmas dioptrias. Há uns que têm mais ampliação, outros têm menos ampliação e, obviamente, a própria acendalha que vocês escolhem, a própria acendalha natural, também vai facilitar ou não o acendimento, consoante ela estiver disponível na vossa região. Há umas que são mais fáceis do que outras. E para mim, posso-vos dizer, pá, a sandália é extremamente fácil, ou relativamente fácil, erva seca, principalmente se for daquela erva seca, como eu vos disse, assim, não é daquela fininha, aguçada, parece quase agulhas, mas sim daquela mais larga, daquela mais achatada, mais larga. Erva seca, ao serem fibras longas, pá, a gente consegue compactá-las muito bem numa bola compacta, de maneira a obtermos ignição. Casca seca de determinadas árvores que deem fibras longas, como eu vos expliquei, também funciona muito bem. Conseguimos compactá-las muito bem, mais uma vez, numa bola mais pequena e numa bola maior, e mantêm-se compactas depois de as compactarmos, permitindo acender muito mais facilmente e permitindo que, depois de termos a brasa inicial, ela expanda com muito mais facilidade sem se apagar. E isto, a capacidade das acendalhas naturais que nós escolhemos permanecerem compactas, pelo menos aquelas duas bolas que nós fazemos, aquela bola ou aquele disco maior e depois a bolinha mais pequena, a capacidade delas permanecerem assim compactas, sem abrirem ou sem terem muitos espaços de ar, faz a diferença absolutamente entre o sucesso e o falhanço, porque se elas ficarem compactas, é isso que vai fazer a brasa expandir e o calor rapidamente ser transferido às fibras ao redor e não só à volta, como para dentro, a nível de profundidade. Para mim, canas secas de canavial, como eu já disse no vídeo anterior, em que também experimentei com métodos de ignição solar normais, não é assim tão fácil, torna-se mais difícil, e eu falhei 2 ou 3 vezes antes de ter sucesso, porque quando eu tento desfazê-lo em fibras, não consigo desfazê-lo em fibras longas, mas sim desfaz-se em fibras muito curtinhas, às vezes quase em pequenos pedacinhos, e isso torna, em primeiro lugar, difícil fazer aquela bola, depois aquelas duas bolas compactas, a maior e a mais pequena, porque muitas dessas fibras começam, ao rodarmos, começam-se a desfazer e não ficam agregadas, porque não são longas, são muito pequeninas, muito curtas, quase tipo partículas. Em primeiro lugar, é difícil fazer essas duas bolas compactas e depois é difícil elas manterem-se compactas o suficiente para nós, ao começarmos a queimar, a brasa expandir-se com rapidez e crescer também com rapidez. Okay? É possível, e eu fiz, vocês viram, eu fazê-lo com cascas secas de canas de canavial, mas para mim não é uma acendalha. Olha, já está a começar a chuviscar. Não é, mas não é tão fácil como as outras duas. Fibras secas de palmeira, ou para todos os efeitos de coqueiro, também há de ser semelhante, ou de coco, fibras secas de coco,
eu encontrei alguma dificuldade devido à sua rigidez. Elas até são relativamente longas e por isso deveria ser fácil, mas são rígidas. Pelo menos da palmeira onde eu os retirei, se calhar de outras palmeiras serão diferentes, mas daquela palmeira eram rígidas e ao serem rígidas, nós quando as tentávamos rodar na nossa mão e compactá-las, assim que soltávamos, elas têm tendência, devido à sua rigidez, a abrirem um bocado para tentarem voltar à forma original e por isso não permaneciam tão compactas. Já a Daldinia concêntrica, ou seja, aquele fungo preto, vai variar, depende. Se estiver nas condições, como eu vos falei ao longo do vídeo, se estiver nas condições ideais, assim que começa a deitar fumo, a brasa vai se expandir, parece gasolina, quase não temos que esperar, só temos que esperar um bocadinho de nada e aquilo, a brasa vai crescer muito rapidamente. Se não estiver nas condições certas, como era este caso do vídeo que eu vos mostrei, a dificuldade aí já vai ser crescida e já vai ser difícil ela expandir ou ela aumentar de tamanho. E vocês viram que, neste caso, a Daldinia concêntrica que eu tinha para este vídeo não estava nas condições ideais e eu tive permanecer a soprar e, inclusivamente, quando parava para retomar o fôlego, a respiração, não podia deixar de lhe fornecer oxigênio, então tinha que abanar, okay? Porque se parasse de fornecer oxigênio, a brasa apagava-se. Aconteceu-me isso várias vezes, portanto tive que forçar mesmo muito oxigênio. E estava-me a esquecer da mais fácil de todas, que vocês viram, que é madeira apodrecida. Que desde que esteja seca, que vocês conseguem encontrar matéria dessas seca, e desde que tenham outro tipo de sandália seca e fibrosa, juntando as duas, consegue ignição de uma forma espetacular. Tão espetacular que consegui ignição com 10 graus, ou seja, à noite já vão fazer para aí só 3 graus ou 4 positivos durante a noite. Para estar em 10 agora à meio do dia, e eu consegui com 10 graus dar ignição a essa matéria, coisa que provavelmente vocês neste tipo de cenário ou neste tipo de clima mais frio, provavelmente vão ter bastante dificuldade em fazer só com outras sandálias sozinhas. Temperaturas, à exceção desta matéria apodrecida, que foi com uma temperatura mais baixa, as outras sandálias, em que temperaturas é que eu consegui ignição? Foi à volta dos 20 graus, 20, 21 graus, 19 graus, entre os 19 e 21, por aí. Por isso, primavera e outono é perfeitamente possível termos fogo utilizando óculos de leitura, se as condições se alinharem para nós. E neste tipo de cenários, apesar de fazer 18, 19, 20, 21 graus durante o dia, se for preciso à noite já faz 12 graus, por exemplo, 12, 13 graus. Se juntarem vento, se esses 12 ou 13 graus à noite se juntar vento, vocês têm uma temperatura equivalente de 7 ou 8 graus, já é frio mais que suficiente para entrarmos em hipotermia. E como eu disse no início do vídeo, muitas vezes, ou estatisticamente, melhor dizendo, estatisticamente é quando as pessoas mais morrem de hipotermia em situações de sobrevivência, é nestas alturas do ano, primavera e outono. E sendo esta uma técnica difícil, não é a mesma coisa, obviamente, que ter uma pederneira ou ter um isqueiro para acender fogo, sendo uma técnica mais difícil e que depende muito das condições que nós temos, se temos o sol disponível ou não, se ele está disponível durante muito tempo ou se só está disponível intermitentemente, de volta e meia é tapado pelas nuvens, portanto depende de muita coisa. Por isso, eu, obtendo uma situação real de sobrevivência, obtendo fogo a primeira vez com isto, nunca mais ia largar esse fogo, como eu disse. Iria se tivesse uma situação estática, sai daí, abelha. Oi. Se tivesse uma situação estática, iria alimentar permanente esse fogo e não deixar apagar, iria tê-lo constantemente a arder, nem que fosse vários dias. Numa situação em que eu me fosse autorresgatar e por isso fosse percorrer terreno, havia de arranjar maneira de transportar este fogo comigo durante vários quilómetros e durante várias horas. E como eu disse, há formas de o fazer e eu hei de fazer vídeos sobre isso. Iria para conseguir transportá-lo para a nova localização, ou seja, nunca mais ia largar este fogo, okay? Porque nos dias a seguir pode estar nublado, pode começar a chover, como ainda agora começou a chover, e vocês nunca mais conseguem fazer fogo novamente. Portanto, iria agarrar-me a este fogo com unhas e dentes e, para além disso, iria fazer char cloth para, se caso ele se apagasse, por alguma razão, com o char cloth eu torno muito mais fácil fazer os próximos fogos, inclusivamente usando este método de ignição solar. Sabem o que é char cloth, nem algodão carbonizado, nem como fazer? Vejam que eu tenho uma série de vídeos a falar sobre isso, alguns 6 ou 7, uma série de 6 ou 7 vídeos. Bem, e acho que disse tudo. Malta, eu sei que vocês nunca me viram de óculos,
só viram no início, olha, e vão-me ver agora novamente. E então, malta, obrigado por tudo o que têm feito ao longo dos anos para fazer o meu canal crescer. Se me querem continuar a ajudar, não se esqueçam, partilhem nas vossas redes sociais, Facebook, Instagram, partilhem por WhatsApp com os vossos amigos, partilhem nas vossas páginas pessoais, etc. Porque pá, toda essa ajuda eu aprecio e é isso que me faz tentar fazer coisas o mais fora da caixa possível e mostrar-vos aqui não só técnicas básicas, mas como técnicas avançadas de sobrevivência, como eu já tenho feito. Se fosse só para mim, eu limitava-me a praticar, não precisava estar aqui a mostrar ao mundo, e principalmente com o detalhe que eu mostro, para que vocês percebam mesmo. Por isso, a única coisa que peço é simplesmente não se esqueçam de partilhar os meus vídeos para que eles cheguem a mais pessoas que não sabem que o meu canal existe e que podem gostar destas matérias. Pá, se gostam dos vídeos que vêm, coloquem o like, comentem, seja com palavras de apoio, seja com alguma dúvida que eu possa esclarecer, subscrevam o canal e pá, é só isso. Malta, obrigado por tudo, mais uma vez, como eu sempre digo, vemos no próximo vídeo aqui no canal Bushcraft Luz, desta vez já sem óculos. Que paisagem top, 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 top. Olhem para esta floresta. Oh yeah.